Muito bem, amigos, lição número 10, parte de quinta-feira, a vinda do Filho do Homem. Quando olhamos para o panorama profético que Jesus estabeleceu em Marcos capítulo 13, você vai perceber que devemos e podemos nos preparar para o maior evento do planeta, a segunda vinda de Jesus. E será um evento tão especial que vai revolucionar todo o conceito de notícia neste planeta, porque a Bíblia é muito clara em dizer que, dada a voz do arcanjo, o Senhor aparecerá no céu, com milhões de anjos. Os mortos vão ressuscitar e vai revolucionar a terra de uma forma completa. Por isso, essa passagem de Marcos 13 se relaciona com outras passagens da Bíblia, que fala sobre o tempo do fim e sobre os acontecimentos do tempo do fim. Apocalipse, por exemplo, a partir do capítulo 13, está totalmente cheio de notícias assim que vão colocar o ser humano numa situação muito feliz para quem se preparou e muito delicada para quem não se preparou. Quando as pessoas se preparam para um evento, as pessoas podem assim sair ilesos. Quando Pompeia, a grande cidade italiana, ela foi avisada de que o vulcão Vesúvio ia explodir, ia jogar rocha derretida para cima, poucas pessoas acreditaram, venderam suas propriedades e foram embora de Pompeia. A maioria ficou tranquila, vivendo a vida comum, até que numa madrugada o vulcão Vesúvio entrou em erupção e soterrou mais de 20.000 pessoas numa pequena vila chamada Pompeia. Por isso, os acontecimentos da segunda vinda de Cristo não podem pegar os crentes de surpresa, porque está mencionado na palavra de Deus. E a pergunta certa é, depois dos acontecimentos preditos por Jesus, o que acontecerá? Marcos 13, 24 diz assim: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, da grande tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do firmamento e as forças do céu serão abaladas. Então as pessoas verão vir o Filho do Homem nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos aos quatro cantos da terra, para que ajuntem os seus escolhidos de uma extremidade até a outra do céu. Jesus completou dizendo: aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenro e as folhas brotam, bem sabeis que está próximo o verão. Quando vocês virem sucederem estas coisas, vocês devem saber que já está perto os acontecimentos, já está às portas. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, somente o Pai. Então a pergunta é, depois dos acontecimentos preditos por Jesus, qual é o grande evento que acontecerá? Resposta: depois de tudo, todos os sinais que Jesus mencionou, o grande evento será a segunda vinda de Jesus. Depois do nascimento de Jesus, a notícia mais forte que o planeta já recebeu é a notícia da segunda vinda. Os dois anjos desceram do céu, disseram aos discípulos em cima do Monte das Oliveiras: olha, vocês não precisam ficar preocupados. Esse Jesus que vocês viram subir ao céu vai voltar, do mesmo modo que vocês viram ele subir. Só que ele vai voltar em glória junto com os seus santos anjos. E Jesus afirmou que essas coisas, elas aconteceriam de qualquer forma, porque ele disse: as minhas palavras não passarão, irá acontecer. Se você crer, vai acontecer. Se você não acreditar, vai acontecer também. Um visitante estava procurando um senhor numa grande casa que estava numa vila no Vale Arenate, na Itália. Aquela casa era muito linda, um jardim maravilhoso. Ele bateu palma, um mordomo veio atender, disse: pois não, gostaria de falar com o seu patrão? Eu mandei uma mensagem para ele e ele disse que eu viesse até aqui. Ah, disse o homem, mas ele não está. E disse: mas quando ele vem? Não sei, disse o moço. Eu não sei, o senhor não falou com ele por telefone? Falei. Então, mas o meu patrão não está. Posso entrar um pouquinho? Sim, pode entrar. O senhor disse que tem negócio com ele? Sim. Mas ele disse que se eu não o encontrasse, que eu falasse com o seu procurador. Onde está o procurador? Disse: está em alguma vila na Itália. O senhor já viu o seu patrão? Já, claro que já vi. Quando ele veio a última vez aqui? Foi faz 12 anos. O senhor fala com ele? De vez em quando por telefone. E o senhor trata os seus negócios com quem? Com o procurador? Com a pessoa, com o administrador responsável? Mas ele já veio aqui? Nunca veio. O que o senhor faz? Eu ligo para ele quando tem alguma emergência. Então disse: mas
Eu estou vendo que o jardim está muito bem cuidado, como se o seu patrão viesse amanhã. O homem corrigiu e disse: amanhã não, senhor. Eu preparei o jardim e a casa inteira, como se o meu patrão chegasse hoje. Então aquele homem ficou impressionado. E nos deve, assim, ser uma lição do preparo espiritual. Devemos esperar Jesus como se ele voltasse hoje. O curioso é que Jesus usou uma expressão de urgência ao dizer que, em verdade, eu vos digo que essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. Jesus estava falando da destruição de Jerusalém. Não estava falando de sua segunda vinda, porque muitos acontecimentos ainda estavam no futuro, como, por exemplo, o sol escurecendo, a queda das estrelas, a lua transformada em sangue, os poderes do céu abalados. Jesus estava falando da destruição de Jerusalém. Essa geração vai ver a destruição de Jerusalém. Por isso, Jesus Cristo mostrou que o maior evento no alcance da história, combinada com outras profecias, seria a vinda do Filho do Homem. O profeta Daniel, ao revelar o sonho de Nabucodonosor, ele disse: rei, o Senhor estava vendo os pés da estátua quando uma grande pedra veio e caiu sobre os pés da estátua. Então, nos dias deste rei, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. A pedra que caiu nos pés da estátua, que o rei Nabucodonosor sonhou, essa pedra é o reino de Deus, que Daniel disse vai crescer, vai ocupar o mundo inteiro. Ellen White, no livro Deserto das Nações, na página 628, ela escreveu o seguinte: ao referir-se à destruição de Jerusalém, as palavras proféticas de Jesus estavam falando que isso ia além daquele momento e iria até o dia em que o Senhor Deus se levantará do seu lugar para punir a terra por sua iniquidade. Todo esse discurso, escreveu ela, foi dado não para os discípulos somente, mas para aqueles que haveriam de viver nas últimas cenas da história terrestre. Foi escrita para nosso alerta. Precisamos ter, então, um preparo espiritual. Existe num banco da Inglaterra uma máquina que ela pega todas as moedas que chegam ao banco e as pessoas põem naquela máquina e ela pega aquelas moedas e seleciona as moedas que têm um peso certo, caem para o lado direito, e as moedas com peso deficiente caem para o lado esquerdo, são as moedas falsas. Um dia Jesus voltará a essa terra. Ele vai pegar todos aqueles que têm o peso espiritual correto e vai colocá-los na sua direita. Inclusive, em Mateus 24, ele diz: quando vier o Filho do Homem, ele vai separar os bodes das ovelhas. Vai colocar as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. E dessa forma, ele vai dar a recompensa a cada um segundo as suas obras. Deus nos abençoe. Que o evento da segunda vinda se torne um alerta para a nossa vida e que, quando olharmos para os acontecimentos desse mundo, nós possamos dizer: eu preciso me preparar. Jesus vai voltar e eu tenho que estar preparado. Deus abençoe. Prepare-se como se ele voltasse hoje e haja uma bênção em cada coração. Muitas vezes nós não sabemos quando será o nosso último dia. Meu cunhado estava no banco e de repente sentiu uma dor no peito, caiu morto. De repente as pessoas podem morrer dormindo, não terão tempo de assim, se preparar mentalmente ou de pedir perdão. Então a hora, o tempo é hoje. Deus abençoe e um beijo no coração.